Agora que estou trabalhando neste filme sobre as cruzadas, uma coisa em que tenho pensado é no figurino, e você sabe, conseguir figurinos historicamente precisos para a produção. Então, tenho entrado em contato com vários especialistas que conheço e estava conversando com um amigo meu, um cara que conheci ao longo dos anos, através do Real Crusades History, um cara muito entendido. O nome dele é Sam e ele trabalha com a Little Dunmont Company. Então, ele é um reencenador histórico. Então, ele recria armamentos medievais, cenas de batalha, esse tipo de coisa. Principalmente por volta do século XI, XII, essa época, e estávamos conversando sobre calças e o fato de que isso é algo que muitas vezes é retratado de forma incorreta em séries de TV e filmes ambientados na Idade Média. Eles mostram pessoas usando o que parecem ser calças modernas. Um exemplo sobre o qual eu e Sam estávamos rindo foi em Cruzada. Tem umas cenas em que Orlando Bloom, como Balin de Imelin, parece estar usando algo parecido com calças de couro. E, antes de tudo, dá para imaginar usar calças de couro nessa parte do mundo no auge do verão. Mas além disso, não existiam calças de couro desse tipo naquela época, no século XII. Simplesmente não existia. As pessoas não usavam o que pensamos hoje como calças modernas na Idade Média. Elas usavam algo bem diferente. Calças ou um tipo de vestimenta semelhante a calças são usadas há muito tempo. Na verdade, esse tipo de peça de roupa já existia antes da Idade Média. Você pode ver na sua tela agora, este é um exemplo de calças do século IV. Então, os povos germânicos encontrados pelos romanos no mundo antigo podem ter usado calças ou algum tipo de calça. Os antigos romanos, originalmente, não usavam calças. Na verdade, eles viam as calças como uma peça de roupa bárbara, e isso era algo que os bárbaros usavam. A túnica romana tradicional e a toga romana eram consideradas roupas nobres, um tipo de vestimenta nobre. À medida que os próprios romanos se mudaram para ambientes mais frios, eles passaram a adotar essas calças bárbaras para si mesmos. Quando falamos sobre a Idade Média Europeia, a Alta Idade Média dos séculos XI ao XII, o período de tempo que estamos usando para este próximo filme, os homens não usavam calças como entendemos hoje em dia. Em vez disso, eles usavam várias peças de roupa que meio que assumiam o papel das calças. Eles usavam calças de meia, por exemplo. Quando pensamos em meias hoje em dia, geralmente pensamos em algo que uma mulher usaria, como aquelas meias finas, esse tipo de coisa. Mas os homens da Idade Média, durante esse período, realmente usavam calças de meia longas. Essas eram, sabe, um tipo de roupa que basicamente cumpria a função das calças. Elas podiam ser puxadas até bem alto. Sabe, durante os séculos XI ou XII, elas frequentemente, sabe, iam além do joelho. E essas seriam presas a outro tipo de vestimenta chamada brais ou calções. E isso era, sabe, tanto uma peça de roupa de baixo quanto, em alguns casos, especialmente mais tarde, uma peça de roupa externa. Isso era meio que um tipo de short, talvez uma bermuda folgada, sabe, uma calça bem curta. Você pode pensar nisso mais ou menos assim. Basicamente, esse era um tipo de roupa que cobria a parte da anatomia que mais ou menos os shorts boxer modernos ou, sabe, as cuecas cobririam. Essa abordagem em relação à roupa faz sentido quando pensamos no contexto da época, porque túnicas, sobrevestes, camisas, essas várias, sabe, peças de roupa que eram usadas sobre o torso. Essas peças se estendiam bem abaixo da cintura, muitas vezes, sabe, até os joelhos. Essas peças cobriam bem tanto a parte inferior quanto a superior do corpo. Então, a brais e os calções ficariam cobertos. E claro, em muitas obras de arte medievais, quando você observa representações da época, você pode ver. As pessoas podem pensar que essa pessoa aqui está usando calças por baixo da túnica, mas na verdade ele está usando calças de meia. E então elas são presas por um cordão à braise, a peça de roupa de baixo. E claro, isso faz sentido porque estamos falando de uma época antes de existir elásticos, sabe? Meias ajustadas ou algo assim. Não é como se você simplesmente puxasse a meia para cima e ela ficasse presa. Elas precisam ser sustentadas.
Amarrações e esse tipo de coisa, como um cadarço ou uma fita de algum tipo, isso era comum nas roupas medievais. Botões ainda não eram usados nessa época. Então, se você fosse prender uma parte da sua roupa, seria feito com cadarço. Camisas tinham cadarços. Mangas tinham cadarços, então você amarrava as mangas. Agora, essa fórmula básica das calças de meia, depois da roupa de baixo e dos calções, era usada tanto pelos camponeses quanto pela nobreza. Ambos usavam esse tipo de arranjo de vestuário. E havia uma praticidade nisso. O objetivo principal das meias era manter você aquecido. Era algo para cobrir as pernas, manter as pernas bem aquecidas, mas elas podiam ser removidas. E, por exemplo, para trabalhadores agrícolas, temos representações de homens usando apenas a roupa de baixo. E isso podia ser usado sozinho. Sem as calças, você ficaria muito mais fresco. Se fosse um dia de trabalho muito quente e você estivesse trabalhando ao ar livre, no campo, poderia estar usando apenas a brase. E esse seria um tipo de roupa muito bom para usar no trabalho, para trabalho manual. Agora, bem aqui, temos uma representação de um trabalhador agrícola desse período. Você pode ver que é um dia quente. Ele tirou a túnica para ficar mais fresco enquanto trabalha. As calças que ele está usando não são mais curtas. São roupas mais longas e folgadas, o que teria ajudado ele a se manter fresco. As calças também são suficientemente folgadas. Ele pode erguer as pernas da calça e amarrá-las para mantê-las fora do caminho e ficar mais fresco enquanto trabalha. Então, as roupas medievais eram voltadas para a funcionalidade, assim como as roupas são para nós hoje em dia. Claro, a moda também era uma consideração importante. E a moda também era uma preocupação para os camponeses. Então, esse tipo de arranjo das roupas também era levado em conta nas vestimentas militares. Então, se você é um cavaleiro, você não está usando calças de couro ou algo assim por baixo da sua cota de malha. Você está usando calções por baixo da sua roupa. Essa é a sua roupa de baixo. E, por baixo disso, você está com as calças. E então, se você vai colocar sua cota de malha por cima disso, seu hauberk, você também pode estar usando calças de cota de malha. Esse era outro tipo de peça de armadura usada nos séculos 11 e 12. Você pode puxar essas calças de cota de malha para cima, elas vão se prender na sua cintura. E então você terá sua camisa de malha. Seu hauberk vai cair por cima disso. Então você tem muita armadura aí, você tem muita proteção. Sabe, a parte de baixo do seu hauberk cobre você até as coxas. Isso seria aberto na lateral para facilitar montar a cavalo, e aí você tem suas calças de malha. Então isso vai proteger suas pernas, sabe, de serem atingidas por uma arma ou algo assim. Agora, o que aconteceu com a moda masculina ao longo do tempo na Idade Média foi que, à medida que você chega ao final da Idade Média e se aproxima da Renascença, o estilo passa a ser de calças de malha mais justas, sabe? Coberturas de perna mais apertadas e também túnicas mais curtas. Então você vai mostrando cada vez mais as pernas. Aqui vemos representações que fazem pensar. Esses caras usam meia calça. Na verdade, as brais ou os calções estão ficando mais curtas. As meias estão ficando mais justas, mais estilosas, para mostrar mais das próprias meias. E com o tempo você tem esse tipo de visual em que as meias vão quase até a coxa. E aí você tem esses calções ou brais meio folgados, sabe? Essas coisas que parecem curtas, quase como um tipo de shortinho bufante. E eventualmente tudo isso acaba se tornando uma peça só. Vira simplesmente uma calça. Mas o codpiece, claro, é descendente da abertura medieval, que era mais ou menos como você sabe, parecida com a braguilha de hoje. No seu calção você teria uma aba ali que amarrava e servia a mesma função que a braguilha nas calças modernas. Espero que tenham gostado do vídeo. As roupas na Idade Média são um tema muito interessante. Claro, é algo em que você vai pensar quando estiver fazendo um filme, quando estiver produzindo um filme sobre as cruzadas ou qualquer outro tema medieval nesse caso. Então, de qualquer forma, obrigado por assistirem, pessoal. Eu falo com vocês em breve.